novo vem sobre você. Manifestação do Espírito Santo trazendo vinho vem sobre a sua vida, para você ser restaurado e restituído em tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que você perdeu, você será restaurado, você será restituído em nome de Jesus. Restituir-vos-ei os anos. Você que havia perdido muitos anos da sua vida, profetizo e decreto em acordo com os céus que haverá restituição do tempo. E nós estamos finalizando hoje a nossa série sobre o poder do Espírito Santo. Mas não para por aí. A jornada com o Espírito Santo, ela precisa se transformar numa rotina, num hábito, numa vida diária. Então você precisa do Espírito Santo todos os dias. Diga comigo, todos os dias. E se você perdeu alguma dessas ministrações, eu incentivo você a assistir. Todas elas estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube, para que você aprenda mais sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma sensação. O Espírito Santo não é um elemento, o Espírito Santo é uma pessoa. E como pessoa, eu quero que você se levante nessa hora, levante as suas mãos e diga: seja bem-vindo, Espírito Santo. Diga: honramos a tua presença nessa manhã. Aleluia. Agora sim pode se assentar. Ele é a pessoa mais importante desse lugar. Hoje, enquanto eu estava na madrugada orando por todo esse momento aqui que nós estamos juntos, nos domingos, o Espírito Santo trouxe uma convicção ao meu espírito. E eu quero que você vá aí em Mateus 9:17. Mateus 9:17, nós temos também uma prática aqui na nossa casa, e a prática da nossa casa é que nós temos que anotar, porque recebemos muita ativação, mas o conhecimento, a revelação, ela é progressiva. Então você precisa tomar notas para depois você reler, estudar, buscar na palavra de Deus, buscar compreensão do Espírito Santo através da leitura da palavra, para que você possa desenvolver e crescer. Então anote todas as chaves, insights, princípios que você receber aqui, toda a revelação do Pai que você receber. É importante que você anote, seja com uma caneta, num caderno, seja no seu tablet, no seu computador, no bloco de notas do seu celular. É importante você construir essa cultura. Quando você anota algo, você fixa isso na sua memória. Você treina o seu cérebro para aprender mais. Eu não gosto de anotar, eu não gosto de escrever. Então faça o seu mapa mental, faça o seu checklist, mas faça algo que treine o seu cérebro a receber toda a ministração da palavra. Eu posso ouvir um amém? Ok. Mateus 9:17 diz assim: nem se põe vinho novo em odres velhos. Diga comigo, vinho novo. Diga comigo, odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres perdem. Mas põe-se o vinho novo em odres novos. Diga comigo, vinho novo, odres novos. E ambos se conservam. Alguém pega, por favor, o odre para mim? Eu esqueci de solicitar isso. Podem se assentar? Aqui Jesus estava ensinando os seus discípulos. E Jesus sempre ensinava os seus discípulos com histórias, com metáforas, com analogias, com parábolas, para que eles pudessem compreender. E aqui Jesus fala algo muito importante. Você não pode colocar algo que é novo num odre que é velho, num recipiente que é velho. Porque se o vinho novo entra nesse recipiente que é velho, ele vai quebrar
quebrar, ele vai arrancar esse recipiente. E aí há um princípio importante, isso mostra também o amor de Jesus por aqueles que são odres velhos. Deus ama os odres velhos, Deus ama aqueles que um dia foram odres novos. E nós, como igreja do Senhor, precisamos respeitar aqueles que um dia foram odres novos. Mas eles já foram os seus odres novos. Mas aqui, Jesus não fala de vinho velho. Veja que Jesus fala sempre de vinho novo. Ele fala de um odre novo e ele fala de um odre velho. Mas ele não fala de vinho velho e ele fala apenas de vinho novo. Isso nos mostra que Deus tem sempre um vinho novo para a sua igreja. Então o odre nada mais é. Alguém achou o recipiente? Se não achou, o odre, pode colocar nos telões se não achou o recipiente, para que as pessoas entendam o que é um odre. Um odre... Isso, por isso que eu gosto do Cláudio. Obrigada, Cláudio. Dê um aplauso, Senhor, pela vida do Cláudio. Te amo, Cláudio. Isso é um odre, ok? Um odre. Se você for em Israel, você vai ver vários tipos de odres. E a palavra de Deus diz que não se pode colocar um vinho novo dentro de um odre velho. Por quê? Porque um odre, ele é feito de um material que, com o passar do tempo, à medida que ele vai se envelhecendo, ele vai se enrijecendo. Então, se você coloca um vinho novo aqui, isso vai quebrar, isso vai partir, isso vai ser destruído, isso vai se arrebentar, conforme a palavra de Deus diz. Mas Jesus diz que vem um tempo de vinho novo. E esse vinho novo precisa ser derramado não nos odres velhos, mas nos odres novos. Então um odre fala de recipiente, fala de uma estrutura, fala de um espaço. Eu quero dizer que você é um odre no mundo espiritual. Nós temos uma estrutura, mas essa estrutura ela não pode ser enrijecida. Você precisa ter uma estrutura flexível. Você não pode ser enrijecido, porque Deus tem sempre do seu vinho novo para ser derramado sobre nós. E se nós estamos muito enrijecidos, e o que nos enrijece? A religiosidade. A religiosidade nos enrijece, ela nos endurece, ela nos limita. Então, quando vem o novo de Deus para as nossas vidas, se nós somos odres velhos, nós vamos nos arrebentar. Então, qual é a nossa função como igreja do Senhor? A função que nós temos como igreja do Senhor é sempre sermos maleáveis, flexíveis, moldáveis, modelados pelo Espírito Santo, porque Ele quer liberar sobre nós um vinho novo. Então não tem como você avançar no futuro se você não se tornar flexível como odre, como estrutura. E quando eu falo flexível, não é você quebrar os princípios e os valores do reino, mas você se tornar aberto para o movimento do vinho novo que Deus quer trazer sobre você. Eu vou ler uma outra versão, em Lucas 5, no versículo 37, Jesus diz: e ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Veja, Jesus estava aqui falando daqueles que eram fariseus. Os fariseus estavam muito enrijecidos, endurecidos. E Jesus disse para os seus discípulos: eu estou trazendo algo novo. É como um vinho novo. E quando eu trago vinho novo, não dá para ser colocado em odre velho. Levante as suas mãos e diga: eu quero ser um odre novo. Eu quero dizer que essa é uma estação de vinho novo. O vinho novo é uma representação do Espírito Santo. Mas também isso vai revelar quem são os odres novos e quem são os odres velhos. Diga comigo: eu quero ser um odre novo.
Então, cada etapa que vem como novidade na sua vida, vem para você ser transformado por Deus. Você e eu precisamos ser transformados pelo Espírito de Deus. Agora eu já quero fazer um parênteses aqui, porque talvez você esteja vendo essa garrafa de vinho, e você está vendo eu falando sobre vinho, e aí eu quero dizer que você, por favor, não tire foto e coloque nas suas redes sociais. Nossa, agora a apóstola Débora está falando ali a respeito do vinho, que a gente pode tomar vinho. Não é nada disso. O vinho é um elemento muito importante na palavra de Deus, mas é um elemento que simboliza e representa muitas coisas. Mas na própria palavra de Deus diz em Provérbios 31:4 que não é próprio dos reis. Diga comigo, não é próprio dos reis. Diga comigo, não é conveniente dos reis beber vinho. Então, quantos fazem parte da realeza aqui? Diga eu. Nós somos reis e sacerdotes. Jesus nos fez um reino de sacerdotes. Nós somos parte da realeza. E aqui Provérbios diz que não é próprio dos reis se embebedarem com o vinho, porque senão eles vão estragar e fazer coisas erradas. Então eu quero dizer que você precisa escolher: ou você se torna um rei, um príncipe, ou você vai se tornar um plebeu, ou um mendigo. Porque os reis, os príncipes, a realeza, escolhem as coisas certas. Levante a sua mão e diga: eu vou escolher as coisas certas. Provérbios 21 diz: o vinho é escarnecedor e a bebida alvoroçadora, e todo aquele que neles cair não é sábio. Então, uma pessoa que tem vícios, principalmente vícios com bebidas, é uma pessoa que não é sábia. Na palavra de Deus, essa pessoa ela é considerada como uma pessoa tola, não é uma pessoa sábia. Diga comigo: eu sou sábio. Então, em nome de Jesus, levante as suas mãos. Eu quero anular toda maldição geracional de vícios sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus. Você foi chamado para ser um rei, uma rainha, e essa maldição não alcança a sua vida, nem as suas futuras gerações. Você foi chamado para ser um homem e uma mulher sábio, e você receberá sabedoria do alto e irá expulsar a operação do espírito imundo de vício e de alcoolismo sobre a sua geração, em nome de Jesus. Então, tem muitos argumentos contrários e tolos, ignorantes. Ah, mas Jesus bebeu vinho. Ah, que coisa imatura. São argumentos imaturos que nós vemos no corpo de Cristo. O que eu quero é ser uma mulher sábia. O que eu quero é andar como uma rainha, como uma princesa da parte de Deus. E se a palavra de Deus diz que não é próprio da realeza beber vinho, porque podem tomar decisões erradas, porque eu vou contra a palavra de Deus. Se a palavra de Deus diz que não é apropriado as pessoas se embebedarem, porque o vinho é escarnecedor e faz com que a pessoa se torne uma pessoa tola e não uma pessoa sábia, porque eu vou contra a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então aqui fica o meu parecer. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu não vim aqui falar de vinho, falar se você pode beber vinho, ou falar se você não pode beber vinho. Eu vim aqui trazer um elemento que simboliza a presença do Espírito Santo. Porque Jesus estava falando do vinho, mas ele estava falando de uma forma simbólica. E ele estava dizendo que não é bom colocar um vinho novo, ou algo novo, ou uma manifestação do Espírito Santo como novo, como novidade na nossa vida, se nós temos uma estrutura mental limitante. Porque isso é um odre,
é uma estrutura mental limitante. Então você precisa transformar a sua mente para você receber o novo do Espírito Santo sobre a sua vida. Quantos creem, digam amém. Então o vinho novo, na palavra de Deus, representa o Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo é a promessa de Deus. Atos 1:4, nós já lemos sobre isso durante todos esses dias. Diz que assim como João batizou com água, a igreja, o povo de Cristo, seria batizado pelo Espírito Santo. E ele seria a promessa do Pai enviada desde os céus para nós. E eu gosto de dizer algo: nós não conseguimos cumprir a grande comissão. O que é a grande comissão? Mateus 28, ide por todo mundo e fazei discípulos a todas as nações. Essa é a grande comissão. Mas você não pode cumprir a grande comissão sem a promessa do Pai. Quem é a promessa do Pai? O Espírito Santo. Então, para você cumprir a grande comissão, você precisa da promessa de Deus. Você precisa do Espírito Santo. De fato, o Espírito Santo é a base da nossa fé, é a base da nossa doutrina. 1 Coríntios diz que a base da nossa fé se encontra no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Se nós não acreditamos no poder da ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé é vã. Agora, o poder da ressurreição de Jesus Cristo nada mais é do que a operação do Espírito de Deus ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Então a base da nossa fé é o Espírito Santo. E a nossa fé, ela é sobrenatural. Porque não há nada mais sobrenatural do que crer no poder de uma ressurreição. E o nosso Jesus não está morto, o nosso Jesus está vivo. Então eu quero dizer, se você é filho, filha de Deus, você tem que ter uma base, um fundamento da sua fé. A sua doutrina tem que ser firme. E tem que ser firme no poder sobrenatural do Espírito Santo. Então, se você não crê no Espírito Santo, é vã a sua fé. Não serve de nada a sua fé. Levante as suas mãos e diga: eu creio no Espírito Santo. Por isso Jesus disse: recebei o Espírito Santo. Por isso Jesus disse: fiquem aqui até receber a promessa do Pai. E depois Jesus disse em Atos 1:8: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí vocês vão cumprir a grande comissão. Aí vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por isso em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, veio sobre todos aqueles que estavam reunidos o poder do Espírito Santo. E ali nós vemos os 3 elementos. Nós vemos o vento impetuoso, nós já aprendemos sobre isso. Nós vemos a manifestação do fogo, das línguas de fogo. Mas nós vemos também que todos foram cheios do Espírito Santo. E eles eram comparados a pessoas que tinham se embriagado com o vinho. As pessoas olhavam para aqueles que estavam cheios do Espírito Santo e pensavam que eles estavam bêbados em pleno 9 horas da manhã. Mas o que aconteceu com eles foi o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então o vinho é uma manifestação do Espírito Santo. E quando nós vemos um mover do Espírito Santo, nós temos 3 tipos de pessoas. Diga comigo: 3 tipos. O primeiro tipo são as pessoas que rejeitam, são as pessoas que criticam, são as pessoas que zombam. O segundo tipo de pessoas no mover do Espírito Santo são as pessoas que observam, apenas estão ali observando o que está acontecendo, mas não estão participando do movimento.
E o terceiro tipo de pessoas são as pessoas que bebem do vinho. Ali em Atos 2, nós vimos esses três tipos de pessoas. Nós vimos aqueles que estavam criticando, aqueles que estavam falando, olha como estão esses, pleno 9 horas da manhã, estão como bêbados nas ruas, mas eles estavam cheios do Espírito Santo. Nós vimos as pessoas que estavam apenas observando, eles observavam, e a palavra de Deus diz que porque eles começaram a observar, eles começaram a entender as línguas que estavam acontecendo ali naquele lugar. As pessoas começaram a entender nos seus próprios dialetos o que os discípulos de Jesus estavam falando. E nós vemos o terceiro grupo de pessoas, que eram os 120, que fizeram um alvoroço porque eles estavam bêbados do Espírito Santo. A minha pergunta para você nessa manhã é: quais dos três tipos de pessoa você é? Você é daquele que critica, que zomba, que ri, que escarneia? Você é daquele que observa apenas, mas não quer ser parte? Ou você é daquele que se enche, que bebe do vinho do Espírito Santo? Qual é você nesse ambiente? Qual é você no mover do Espírito Santo? Porque em todo mover do Espírito Santo nós vemos esses três elementos. E eu quero o Espírito Santo ser daquelas que sejam pessoas que se tornem do teu Espírito Santo, que se embriaguem com o vinho do teu Espírito Santo. Qual é, outra perguntinha que eu quero fazer para você, qual é o efeito que o Espírito Santo provoca na sua vida? Porque todo encontro com o Espírito Santo vai provocar algo na nossa vida. Qual é o efeito? Me diz, qual é a evidência? Qual é o efeito que o Espírito Santo provoca? Muitas pessoas confundem a manifestação do Espírito Santo com o efeito ou as reações do Espírito Santo. E eu quero que você preste bastante atenção. Porque o fato de você tremer, de você arrepiar, de você cair no Espírito, de você falar em línguas, de você rodopiar, de você pular, de você se alegrar, de você chorar, de fato, uma das manifestações do Espírito Santo, uma das evidências, das reações do Espírito Santo é trazer alegria ao nosso espírito. E você já viu que toda manifestação de mover do Espírito Santo, as pessoas tendem a chorar, né? Tendem a ficar chorando. Eu mesmo choro muito. Mas deixa eu te dizer, o Espírito Santo quer trazer alegria também sobre você e sobre mim. O vinho traz alegria para nós. Então, a manifestação do Espírito Santo, ela libera várias reações. Eu vou reagir de maneira diferente a que você possa reagir. Mas todos foram cheios do vinho, embebedados pelo Espírito Santo. Tem pessoas que produzem aí, não vamos falar de bebida alcoólica, ok? Vamos falar assim de café. Quem toma café aqui, levanta a mão. Ok, tem pessoas que gostam de café. Quem gosta muito de café aqui, levanta a mão. Tem pessoas que gostam muito de café. Mas tem pessoas que tomam café e elas não conseguem dormir, elas ficam elétricas. Eu não posso tomar café. Tem alguma pessoa aqui assim? Ok, tem pessoas que não podem tomar café, porque libera uma coisa sobre elas e elas ficam no 220 e elas não dormem, elas não fazem nada. Tem pessoas que tomam café às 11 horas da noite e estão nem aí. Deita na cama e dorme tranquilo. É o mesmo café, sim ou não? Efeitos diferentes em pessoas diferentes. Isso é as reações da manifestação. É o mesmo Espírito, mas eu posso reagir chorando, você pode reagir tremendo, você pode reagir orando em línguas, você pode reagir caindo, você pode reagir rindo, você pode reagir de várias outras formas, porque a medida é liberada para todos nós. Só que aqui nós vemos algo em comum. Quando se fala do vinho do Espírito Santo, diz que todos foram cheios do Espírito Santo e foram comparados a pessoas que estavam como bêbadas pelo Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? Que hoje o Espírito Santo vai fazer você se embriagar da presença dele. Por muito tempo você ficou aí bêbado por outras cocitas que eu não vou falar e nem vou te expor, né? Seu sorriso tá te entregando. Não ri, fica quietinho.
Mas hoje você vai ser embriagado pelo Espírito Santo. Porque eu quero te dar alguns princípios básicos na palavra de Deus. O vinho, ele ativa a sua semente. Quando o Espírito Santo veio sobre os 120 ali em Pentecostes, o vinho ativou a semente e eles se tornaram a igreja mais revolucionária e fez com que todo o poder do evangelho do reino fosse propagado a todas as nações. Se você não bebe do vinho da presença do Espírito Santo, a sua semente, o seu potencial interno não é ativado, porque o vinho ativa a tua semente. Agora, o vinho novo requer um odre novo. Diga comigo, vinho novo, odre novo. Deus quer liberar um tempo novo sobre você, mas isso vai exigir de você, demandar de você um processo. Diga comigo, processo. Mas antes de eu falar sobre o processo, porque para você ter um bom vinho, você precisa ter várias fases, vários estágios, um processo de elaboração desse vinho. Mas antes de nós falarmos sobre o processo, eu quero que você anote aí, rapidamente, o que representa o vinho nas Escrituras. Qual é o propósito do vinho nas Escrituras? Se você for ler as Escrituras, fala-se muito do vinho, em muitas promessas é liberado o vinho. Então, o vinho é um elemento importantíssimo nas Escrituras. Número 1, o vinho representa alegria. Diga comigo, alegria. E anote aí, Salmo 104, no versículo 14, diz: faz crescer a erva para o gado, a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão, e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz brilhar o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. Veja, o vinho alegra o coração do homem. O vinho traz alegria. A manifestação do Espírito Santo, que é a manifestação do vinho de Deus, traz alegria sobre você. O azeite também, que é a manifestação do Espírito Santo, vai fazer você ser iluminado, vai fazer você brilhar, vai fazer você ser reconhecido. E o pão, que é também uma manifestação da revelação do Espírito Santo, vai fortalecer o seu espírito. Então eu quero dizer que vem um tempo de vinho novo, trazendo alegria sobre a sua vida. Levante as suas mãos. Deus vai trazer alegria. O Espírito Santo vai alegrar o seu coração. O vinho do Espírito Santo alegra o seu coração. Então o vinho, biblicamente falando, representa alegria. Mas o vinho também representa, aí, eu vou ler antes de falar outra representação, eu vou ler outros versículos para você ver. Salmos 4, 7 diz: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o trigo e o vinho. Veja como o vinho está relacionado à alegria. Provérbios 31, 6 diz: dai bebida forte ao que está prestes a perecer, e vinho aos amargurados de espírito. Aqui não está falando de vinho como um elemento natural, mas está falando da presença do Espírito Santo. Toda pessoa amargada, toda pessoa amargurada no seu coração é uma pessoa que não experimenta o vinho do Espírito Santo. Levante as suas mãos, eu profetizo que toda amargura saia do seu coração pela presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo arranca as raízes de amargura, de ofensa, de falta de perdão no seu coração, em nome de Jesus. Então, o vinho do Espírito Santo representa o que mesmo? Não. Vou dar mais uma chance. O vinho do Espírito Santo representa o que mesmo? Aê! Dê um sorriso aí bem forte de alegria, porque o vinho do Espírito Santo é derramado sobre você nessa hora. O vinho do Espírito Santo simboliza o que mesmo? Isso. Agora, o vinho também, além da alegria,
biblicamente, ele representa prosperidade. Diga comigo, prosperidade. Então o Espírito Santo, ele libera alegria. O Espírito Santo também libera prosperidade. E nós vemos isso em Provérbios 3, 9 e 10. Diz: honra o Senhor com seus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Quando nós vemos a manifestação do Espírito Santo, nós vemos a manifestação do transbordo nas nossas vidas. Então, se você está escasso, se você não sabe o que transbordar, eu quero te dar uma chave espiritual. Se encha do Espírito Santo e você vai começar a transbordar. Se encha do Espírito Santo e você vai começar a transbordar de alegria, a transbordar de prosperidade, a transbordar de saúde, a transbordar da presença do Espírito Santo para outras pessoas. Então, prosperidade inclui a riqueza, mas não é a riqueza. A prosperidade inclui a riqueza. E eu quero liberar um tempo de prosperidade, porque o Espírito Santo ativa a sua semente e faz você ser um gerador de riqueza nesse tempo. Mas prosperidade também envolve as condições da sua alma. Então levante as suas mãos. Nesse tempo de caos emocional que nós estamos vivendo, eu quero declarar prosperidade na sua alma. Espírito Santo, transborde a nossa alma de prosperidade. O vinho vem para transbordar a prosperidade. Transbordarão de vinho os teus lagares. Número 3, o vinho também representa bênçãos. Diga comigo, bênçãos. Deuteronômio 7,13 diz: amar-te-á, abençoar-te-á e te fará multiplicar. Abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu grão, o teu mosto ou o teu vinho, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo e a terra que jurou aos teus pais te entregar. Levante as suas mãos que eu quero profetizar isso sobre você. Eu sinto o vinho do Espírito Santo começando a ser derramado. Eu profetizo que você será amado pelo Pai. Eu profetizo que você será abençoado. E o Senhor fará você multiplicar. Ele abençoará o fruto do teu ventre, as suas gerações. Ele abençoará o fruto da tua terra. Ele abençoará o teu grão, o teu vinho, o teu azeite, a criação das tuas vacas, o rebanho do teu gado miúdo, na terra que jurou os teus pais te dar. O que implica isso? O Senhor vai abençoar o teu trabalho, o Senhor vai abençoar os recursos, o Senhor vai abençoar o teu patrimônio, o Senhor vai abençoar os teus negócios, os teus empreendimentos. Todo o teu trabalho será abençoado nesse tempo, e o Senhor trará a bênção do vinho sobre você, em nome de Jesus. Tô ficando bêbada do vinho do Espírito, hein? Vamos lá. Isaías 68. Aqueles que têm sentidos do olfato, comecem a sentir aí o cheiro, a fragrância do vinho do Espírito Santo. Isaías 65:8. Assim diz o Senhor: como quando se acha um vinho no cacho de uvas e dizem: não desperdice, pois a bênção dele. Deixa eu te dizer algo. Quando você é cheio do vinho do Espírito Santo, as pessoas olham para você e falam: ei, não desperdice essa pessoa, porque há bênção nela. Eu quero dizer que a bênção do Senhor está em você. Você não me entendeu? A bênção do Senhor está sobre você. Quando o vinho do Espírito está em você, a bênção do Senhor está em você. Isaías diz: como quando há um vinho no cacho de uvas e as pessoas dizem: não desperdice isso, assim também é com aquelas pessoas que são abençoadas pelo Senhor. O vinho faz você se tornar uma bênção por onde você passar.
Seja cheio do vinho novo. Seja cheio do vinho novo. Seja cheio do vinho novo para prosperar. Seja cheio do vinho novo para receber alegria. Seja cheio do vinho novo para receber as bênçãos do Senhor e para se tornar uma bênção para as pessoas. Há bênção em você. Profetiza para essa pessoa do seu lado e diga para ela: há bênção em você. O vinho novo está sobre você, então você é abençoado, você é abençoada, a bênção sobre você. Agora preste atenção aqui que eu vou te dar uma chave. Eu posso te dar uma chave espiritual aqui? Nessa passagem importantíssima, Isaías diz algo como quando se acha vinho num cacho de uvas. Veja, Isaías não diz como quando acha um vinho numa uva sozinha, solitária. Uma uva solitária não serve para nada. Agora, quando se acha um vinho num cacho de uvas, você se torna uma bênção. Deixa eu te dizer algo. Não saia do cacho de uvas. Não saia do cacho de uvas. Porque senão você pode ser ou se tornar uma pessoa solitária. E uma pessoa solitária não é uma pessoa abençoada pelo Senhor. Então não saia do cacho de uvas. Assim, cutuca essa pessoa do seu lado e diga para ela: eu sou uma uvinha, você é outra uva, nós estamos no mesmo cacho. Nós estamos no mesmo cacho, não se isole. Você quer se tornar uma bênção? Diga eu. Então você precisa estar no cacho de uva, porque é ali no cacho de uva que você vai se tornar uma bênção para as outras pessoas. É ali que o vinho novo vai se manifestar em você e vai abençoar a uva que está do teu lado. E o vinho novo vai se manifestar na uva que está do teu lado e vai abençoar você. Então você vai ser abençoado para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás, porque você não está isolado, você está num cacho de uvas. Sabe como se chama esse cacho aqui? Action Church. Não saia do cacho de uvas. Outra representação do vinho na palavra de Deus representa restituição ou restauração. Joel capítulo 2, no versículo 24, quando fala do mover do Espírito Santo, diz que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão. Veja aí novamente a prosperidade, o transbordo de vinho e azeite. E restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Levante as suas mãos, o vinho novo vem sobre você. O manifestação do Espírito Santo trazendo vinho vem sobre a sua vida para você ser restaurado e restituído em tudo aquilo que você perdeu. Tudo aquilo que você perdeu, você será restaurado, você será restituído em nome de Jesus. Restituir-vos-ei os anos. Você que havia perdido muitos anos da sua vida, profetizo e decreto em acordo com os céus que haverá restituição do tempo. Restituição do tempo sobre você, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Mas o vinho também representa celebração. Diga comigo, celebração. Isaías 24, nós não vamos ler, mas se você for ler o capítulo de Isaías 24, estava dizendo um dos erros do povo de Israel em se misturar com outros territórios e agregar aí a adoração a ídolos, fez com que eles perdessem o vinho e a alegria. E aí o profeta Isaías diz: vocês estão chorando o vinho que vocês perderam. Vocês estão chorando pelo vinho que vocês perderam, e por isso vocês são enfraquecidos. Mas eu quero dizer que você não vai perder o vinho do Espírito Santo. Você não vai perder a presença do Espírito Santo sobre você. Jeremias 48:33 fala a mesma coisa, diz: tirou-se, pois, o folguedo e a alegria do campo fértil, da terra
de Moabe, porque fiz cessar o vinho dos lagares. Veja, quando o Senhor quer trazer uma manifestação e estabelecer os seus juízos sobre o seu povo que está em rebeldia, pecado e transgressão, a palavra de Deus diz que Ele fazia cessar o vinho. O vinho trazia alegria, o vinho trazia celebração, o vinho trazia o júbilo, o vinho trazia a dança, o vinho trazia o folguedo. Aqui nós vemos em Jeremias que o júbilo não seria mais o júbilo. Por quê? Porque não tinha vinho. Sabe por que nós gostamos de celebrar nessa casa? Porque há vinho nessa casa. Eu vou repetir: há vinho nessa casa. E quando há vinho do Espírito Santo, há alegria, há celebração, há júbilo, há dança, há folguedo. Quando há vinho, há alegria e celebração. Então o vinho representa muitas coisas na palavra de Deus. Mas no Novo Testamento nós já vemos que o vinho simboliza a manifestação do Espírito Santo. Nós vemos ali em Atos capítulo 2, vemos em Efésios 5:18. Mas também no Novo Testamento o vinho implica ou representa o sangue de Jesus, que foi lavando todas as impurezas da nossa alma. Mateus 26:27 diz: e tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da minha nova aliança, que é derramado para a remissão de pecados. Então o vinho, a representação do Espírito Santo, também é uma representação do sangue de Jesus. Diga comigo: o sangue de Jesus. O sangue de Jesus vem para te redimir, vem para te limpar, vem para te purificar, vem para validar a nova aliança, vinho novo, novo pacto que Ele tem com você. Então o vinho também representa o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Levante as suas mãos. Quando você é lavado pelo sangue de Jesus, e quando você está cheio do Espírito Santo, você tem alegria, você tem prosperidade, você tem bênçãos, você tem transbordo, você tem restauração, você tem restituição de tudo que foi roubado, e por isso você se enche de celebração. Esse é o propósito do vinho novo. Esse é o propósito do vinho novo. O vinho novo traz alegria. O vinho novo, que é a manifestação do sangue de Jesus, da nova aliança, e a manifestação do Espírito Santo, traz alegria. Vem alegria sobre você. Traz também prosperidade. Receba a prosperidade nessa hora. Traz também bênçãos exponenciais. Receba as bênçãos exponenciais. Traz restauração e restituição de tudo que foi perdido e roubado na sua vida. Receba a restauração, receba a restituição. Mas o vinho, o sangue de Jesus te lava, e o Espírito Santo te enche para você celebrar. Eu vou repetir: para você celebrar. Você não me entendeu? É para você celebrar. É para você se alegrar. É para você jubilar. É para você dar brados de alegria. Ah, isso não é um brado de alegria, não. É para você dar brados de alegria. É para você dar vivas de júbilo. Dê vivas de júbilo aí. Me ajuda. Vem um tempo de vinho novo sobre a sua vida. Vem um tempo de vinho novo sobre a sua vida. Você crê nisso? Você pode ficar de pé. Porque também, agora sim, vou falar rapidamente, não vou entrar. Tem um processo do vinho. Para a elaboração de um vinho é necessário ele passar por várias fases. Eu não vou aqui entrar em várias fases. De fato, nós já temos uma ministração falando sobre cada fase do vinho. Mas eu quero que você entenda algo. A primeira fase é a fase da colheita. E eu quero que você entenda algo muito importante.
A qualidade da uva determina a qualidade do vinho. Repita comigo: a qualidade da uva determina a qualidade do vinho. Então vamos lá. Hoje nós temos aqui um cacho de uvas. Em média, esse cacho de uvas, segundo o Rodinei, em média, esse cacho de uvas custa R$9. Sim ou não? Ok. É uma média. Ok. E aqui nós temos um vinho. Eu não vou falar a respeito desse vinho, estou trazendo apenas uma representação. Mas eu quero que você entenda algo. Tem um vinho francês que no ano passado, eu não vou falar aqui o nome do vinho, porque ele é maravilhoso. Chateau Monteau Rochefort, alguma coisa assim. Como? Pode falar aí no microfone? Metida. Vai lá, BBB da Band. Segundo a amiga francesa, é Chateau Mouton Rothschild. Obrigada. É isso aí o nome do vinho. Um vinho francês, dos Alpes franceses, em um leilão que foi feito recentemente no ano passado, que foi realizado ali pela Christian America, em setembro de 2023, 12 garrafas desse vinho francês foram vendidas, sabe por quanto? Por $112.500. Média, quem faz a conversão aí rapidamente para hoje, dá mais de R$500 milhão. Sim? Sim ou sim? Ok. Então, $112.500, mais ou menos R$500 milhão para um vinho. Diferente de um cacho de uva. Um cacho de uva, R$9. Uma garrafa de vinho custa mais ou menos R$500 milhão. Ok. Qual é a diferença dos dois? Ambos são uva. A diferença entre um cacho de uva e a diferença para um vinho se encontra, número 1, no seu valor. Diga comigo, valor. Valor não é preço. Preço não é valor. E por que a diferença se encontra nesse valor? Porque houve um processo. Diga comigo, processo. O processo de Deus te valoriza. O processo de Deus faz você aumentar o seu valor no reino de Deus. O que determina a qualidade de um vinho são as qualidades da uva. O que determinou a qualidade desse vinho lá nos Alpes franceses foi a qualidade da uva. Mas a qualidade da uva, ela é determinada também pelo terreno, pelo ambiente onde houve essa vindima, onde estava assim toda a plantação. Então, o ambiente determina a qualidade da uva determina a qualidade do vinho. O seu valor se encontra no processo, e o seu processo se encontra no ambiente que você está. Muitas pessoas não querem passar pelo processo em Deus. Chegam na nossa casa espiritual e acham que já estão prontas, acham que já estão preparadas e que querem e podem fazer muita coisa. E eu creio nisso, nós somos uma casa muito inclusiva. Deixamos todos servir e cumprir o seu propósito e destino. É ou não é verdade? Porém, você não pode se comparar. Tem pessoas que são apenas um cacho de uva. Tem pessoas que já passaram por algumas etapas para a elaboração de um vinho. Quais são essas etapas? Vou falar rapidamente. A colheita, a prensagem, tem pessoas que já foram prensadas. Número 3, a fermentação, a maceração e a fermentação. E número 4, a fermentação, a fermentação. A prensagem e a fermentação. Então, para você ter um processo de elaboração do vinho, você precisa passar por fases, você precisa passar por etapas. Nós somos parte da videira. Nossa videira é Jesus Cristo. Nós somos parte da videira. E o nosso pai é o viticultor. Mas nós fazemos parte de um cacho, porque o viticultor, ele não tira uma uva e coloca, depois tira outra uva e coloca. Não, ele vai tirando o quê? Os cachos, sim ou não? Olha que lindo. Os cachos de uva.
Então, assim como nosso pai é o viticultor, e ele tem vários cachos de uvas em sua cesta, nós somos um cacho de uva. Nós somos a Action Church, um cacho de uva. Que precisa passar por um processo, precisa passar por etapas, precisa passar por fases, precisa passar pelo estágio, para que saia de ser um cacho de uva e se torne num vinho valioso. Então você está aqui nessa casa espiritual para atravessar por essa jornada. E o processo dói. O processo inclui esmagamento. O processo inclui colheita. Porque quando você está ali na videira, você está tranquilo. Mas quando o pai vem arrancar, isso tem um aperto. Isso tem algo que faz você doer. Quando o pai foi te colher do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, isso doeu em você. Mas todo o processo em Deus te torna valioso. O que Deus tem para fazer com você é algo valioso. Deus não quer que você se torne apenas uma uva solitária. Deus quer que você se torne algo valioso. Para você experimentar um vinho, você precisa ter entendido o processo que encontrou, o processo que esse vinho passou para que ele se tornasse um dos melhores vinhos. Então a diferença de um cacho de uva para a diferença do vinho se encontra no processo. Quantos querem um vinho novo? Agora já diminuiu as mãos. Sabe por quê? Porque o vinho novo requer processo. E esse processo é uma jornada no Espírito Santo. Esse processo é o que vai determinar a qualidade de uva que você é. Quando Deus te viu, Deus viu que você era uma uva muito boa. Deus te plantou num ambiente adequado. Você está no lugar certo. O ambiente tem que ser um ambiente adequado para o seu processo. Então a atmosfera espiritual desse lugar faz parte do seu processo. Ela é importante para o seu processo. Mas nesse processo, depois que há a colheita, ali eles começam a limpar, a lavar as uvas para que elas possam ser utilizadas. Então você está aqui para ser lavado. Você está aqui para ser limpo. Você está aqui numa jornada, num processo. Muitas pessoas querem cumprimento das promessas, mas não querem processo. Querem os sonhos, mas não querem processo. Querem os recursos financeiros, mas não querem processos. Querem a chuva de bênçãos, mas não querem o processo da tempestade. Quer a terra prometida, mas não quer enfrentar os gigantes da terra prometida. Quer os benefícios, mas não quer sacrifício. E não há como você se tornar valioso para Deus se você não passa pelo processo. Então eu quero dizer que você está num processo. Porque assim como Deus te escolheu, assim também Ele vai te limpar, Ele vai te lavar. Ele vai arrancar as impurezas. Ele vai te higienizar. Ele vai fazer com que essa uva aqui chegou toda suja e ela precisou ser higienizada para eu mostrar a vocês. Houve um processo, um trabalho. Deus quer fazer isso com você, mas não apenas isso. Depois disso, eles entram na prensagem. Eles começam a esmagar cada uva para que possa nascer ali ou surgir dali o mosto, que é a primeira etapa do vinho. Então eles começam numa etapa de pressão, uma etapa de esmagamento. Se você está nesse esmagamento, nessa pressão, saiba que você está no processo para se tornar mais valioso. Você está deixando de ser um imprestável, uma imprestável, e eu não estou xingando vocês, mas você está deixando de ser uma pessoa inútil para ser uma pessoa valiosa no reino de Deus. Então valorize os processos que Deus está te dando. Deus não está te pressionando para te humilhar. Deus está te pressionando para te elevar. Deus não está te pressionando para você ser envergonhado. Deus está te pressionando para você se tornar o melhor vinho. Para você ser valioso, para você se tornar valiosa. E a prensagem dói, esmaga, machuca, mói. É ou não é verdade? Mas quando você é pressionado nas fases em que Deus vai te levando, em que Deus vai te conduzindo, você vai
Deus vai começando a extrair o melhor de dentro de você. Por isso a qualidade da uva determina a qualidade do vinho. E quanto mais a uva é esmagada, mais vai saindo daquele vinho delicioso ou o mosto. Deixa eu te dizer algo. O seu processo em Deus não muda as promessas de Deus na sua vida. O seu processo em Deus muda você para receber as promessas de Deus na sua vida. Então, se ainda não se cumpriu as promessas de Deus, tranquilize-se. Você está numa jornada. Você está num processo. Talvez você esteja na colheita. Talvez você já esteja na purificação, na limpeza, na lavagem. Talvez você já esteja ali no esmagamento, na prensagem, na maceração. Talvez você esteja já na fermentação. A fermentação faz com que o suco de uva se torne diferente do vinho. Um suco de uva não passou pela maceração, pela fermentação. Um vinho sim. O preço de um suco de uva hoje no mercado é quanto? Alguém me ajuda? R$9 também? Não, não é R$9. Se a uva é R$9, um suco de uva, 15, R$20, ok. Veja, um cacho de uvas custa R$9. Um suco de uva que já passou pelo processo de limpeza, passou pelo processo de esmagamento, mas não foi fermentado, ele já tem um valor maior, sim ou não? Porque passou por uma etapa, passou por uma fase. Então ele vai custar aí o valor dele mais ou menos R$15 a R$20. Mas ele não se compara a um vinho de $112.500. Por quê? Porque um vinho precisa passar por um processo de fermentação. E nesse processo de fermentação é onde encontra a transformação. Então o vinho novo faz você se transformar num odre novo. O vinho novo faz você ser transformado e capacitado, habilitado para receber as promessas de Deus. Então a promessa ela nunca demora. Por isso Hebreus diz: seja paciente, seja longânimo, porque você vai alcançar as promessas de Deus. As promessas de Deus são alcançadas com fé, com longanimidade e com paciência. Longanimidade é equilíbrio emocional. Então o processo de fermentação é um processo onde você vai sendo transformado onde? Na sua mente e nas suas emoções. O vinho, a presença do Espírito Santo vai transformando a sua mente. Vai transformando a sua mente de uma mente de odre velho para uma mente de odre novo, para que você receba o vinho novo do Espírito Santo. Vai transformando as suas emoções para que você aprenda a ter equilíbrio emocional, longanimidade, paciência. Paciência não é uma pessoa lerda. Lerdeza é uma coisa. Paciência é outra coisa. Lerdeza é a pessoa que não faz nada. Paciência é quando você tem uma esperança ativa. Então a transformação que acontece no processo de fermentação faz você se tornar valioso. E aí sim, você pode ser reconhecido pelo seu valor. Muitas pessoas hoje buscam ser reconhecidas pelo seu valor, pela sua verdadeira identidade. Buscam ser reconhecidas pelo valor de Deus. Mas elas não querem passar pela jornada, não querem passar pelo processo. E o processo te esmaga, o processo faz você ser transformado. Mas o processo faz você se tornar um homem e uma mulher valiosa no reino de Deus. A cada dia eu sou prensada. A cada dia eu sou fermentada. A cada dia eu sou esmagada. E eu quero a cada dia ser mais esmagada, mais fermentada, mais purificada pela presença do Espírito Santo.
Posso não ser hoje um vinho tão valioso, mas eu sei que eu estou a caminho de chegar lá. Não apenas eu, você também, que abraça a jornada. Você tem que ser corajoso e corajosa para abraçar a jornada. Tem muitas pessoas que na colheita já desistem, já saem correndo. São vinhas que, quando o viticultor pega da videira, elas já saem correndo e elas vão caindo e se perdendo no decorrer do processo. E elas somem, elas desaparecem, porque elas não querem passar pelo processo. O Espírito Santo quer te processar. O Espírito Santo quer te transformar. Quanto mais tempo o vinho, não precisa colher agora. Quanto mais tempo o vinho é fermentado, mais tempo ele, ou melhor, mais valor ele tem. Quanto mais tempo tem um vinho, mais valor ele tem. Sim ou não? Esse vinho que eu falei de $112.500, ele veio do ano de 1945. Isso, né, George? 1945. Quanto mais tempo você permite ser transformado na presença do Espírito Santo, mais valioso você se torna para o reino de Deus. Tem pessoas que querem alcançar a promessa rápido. Tem pessoas que já querem fazer o já. Tem pessoas que querem fermentar o vinho no micro-ondas. O seu valor é comparado ao tempo que você passa na presença de Deus. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, mais valioso você se torna. Então, agarre e guarde essa chave no seu coração. Eu sou valioso quando eu passo pelo processo. E o Espírito Santo hoje quer derramar um vinho novo sobre você. Mas ao mesmo tempo, Ele quer te chamar para uma jornada, para um processo com você. A minha pergunta é, e aí? Tu quer só ser parte do time que zomba? Ou você quer ser apenas daquele time que são os observadores e que não passam pelo processo? Ou você quer ser daqueles que são bêbados do vinho do Espírito Santo? E eles são bêbados porque não vale mais nada. Não tem mais nada de importante em suas vidas porque foram esmagados. Foram prensados. Foram moídos, foram transformados na fermentação. Tiveram um encontro com o Espírito Santo. E ali o valor que é a presença do Espírito Santo, faz você ser reconhecido. E quanto mais tempo você passa na presença do Espírito Santo, mais Ele te transforma. E é isso que Ele quer fazer com você e comigo. Não pense que estamos terminando essa série. Estamos apenas começando uma jornada. Uma jornada com Ele. Então aí onde você está, eu não sei qual é a etapa do seu processo. Eu não sei se você está na etapa da colheita. Feche seus olhos, porque eu quero que você, nessa hora, tenha a consciência de qual etapa você está. Não me venha falar que você está na melhor etapa, que é de fermentação, que você não está. Não está nessa etapa. Porque Deus tem coisas muito melhores e maiores para fazer comigo e com você. Nem eu estou nessa etapa ainda. Estamos caminhando juntos para essa etapa. Mas qual etapa você está? Você foi resgatado do império das trevas, veio para o reino da luz. E aí você achou que está tudo bem com você. Não, não está tudo bem. É agora que inicia uma jornada com o Espírito Santo. Você recebeu o poder do Espírito Santo sobre a sua vida nesses dias. O fogo, o sopro do Espírito Santo veio sobre você. E aí você acha que você já está pronto. Eu já sou um vinho já valioso. Não, é só apenas o início.
É uma lavagem, é a água que está te purificando, é o vento que está levando toda a poeira da sua vida. Talvez você esteja na fase onde você está sendo esmagado em alguma área da sua vida e você não entende. Eu estou sendo esmagado, eu estou sendo moído, eu estou sendo tratado. Meu orgulho está sendo ali macerado, está sendo prensado. E é isso, é Deus fazendo isso em você, para que você deixe de ser uma pessoa que custe R$9, para uma pessoa que se torne valiosa no reino dele. Porque Deus olha você com valor. Eu disse, Deus olha você com valor. E hoje eu quero que você faça esse compromisso com o Espírito Santo. Não é comigo, é com o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que abandonam um processo, abandonam uma jornada porque acham que já está pronto o suficiente, então agora já está ótimo. Quantas vezes eu vi isso em toda a minha jornada ministerial. Hoje você me vê aqui, mas você não sabe quantos anos eu passei servindo ao corpo de Cristo, servindo a outros ministérios. Passei anos e anos. Eu lembro que quando começamos a nossa jornada ministerial aqui no Brasil e viajávamos muito, era o apóstolo que ministrava e eu era a pessoa que vendia o material dele. Muitas pessoas achavam que eu era filha dele. E aí eu falava, não, eu sou a esposa dele. Eu falava, ah, é você? E em todo esse processo, eu fui esmagada. Eu me lembro uma vez, nós tínhamos uma escola de profetas, e ele teve a ideia magnífica de levar algumas pessoas numa das viagens. E aí levou umas pessoas para essas viagens. E eu estava junto. E foi engraçado porque eles eram alunos, mas achavam que já estavam prontos, né? Para essa jornada. E eu me lembro que eu saí do quarto e eu estava carregando uma caixa. Naquela época era material, eram livros, DVDs na época. E eu carregava a caixa enquanto ele estava lá, né, cumprimentando os líderes. E essas pessoas que tinham viajado conosco, elas estavam assim do lado dele, com salto, tudo maquiado, toda arrumada. Não é a pastora Georgia não, gente, fica tranquilo. E aí, e eu carregando a caixa para colocar dentro do porta-malas do carro. E chegamos no ambiente, ele ministrou, ele chamou essas pessoas foram à frente e liberaram palavras, e liberaram profecias, e se achavam os ministros proféticos. A equipe do apóstolo Fernando estavam ali todos com o peito inflado, porque eu estou sendo reconhecido como parte da equipe. E onde estava a Débora? Vendendo os DVDs lá atrás. Por que eu estou falando isso com você? Porque para você me ver hoje aqui, não veio de um dia para o outro. Não veio. Foi uma jornada de humilhação, de vergonha, de renúncia, de medo, de dor, de perdas. Mas em todo esse processo, eu lembro que eu orava como eu oro hoje. E falo, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda, porque sem ti eu não vou conseguir. Me ajuda, Espírito Santo. Não sou mais aquela Débora lá de trás. Não sou mais a Débora de semana passada. Porque uma nova fase veio sobre a minha vida. Estou em constante transformação. E por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que Ele quer fazer com você também.
Muitas pessoas querem a luz, os holofotes, os microfones, mas não querem ser prensados nem esmagados, nem querem renunciar, nem querem ser transformados, passar de uma metamorfose. Antes era a borboleta, né, Andréia? Da borboleta, da lagarta para a borboleta. Hoje é da uva para um vinho. É isso que Deus quer fazer com você. Eu sinto a presença do Espírito Santo e eu sinto Ele te tocando. Porque tem pessoas que desistem muito fácil, renunciam, acham que a vida com Cristo é um oba-oba, e não é um oba-oba. Não é um clube de entretenimento. Só que eu quero que você se lembre de algo. Jesus diz: não se coloca vinho novo em odres velhos. Então levante as suas mãos e diga: Jesus, transforma o meu odre, transforma a minha estrutura mental, a minha mentalidade. Eu quero ser um odre novo. Eu quero ter a capacidade de receber a novidade do teu Espírito, as revelações. Eu quero me transformar numa pessoa apta para manifestar o teu vinho novo. Eu quero passar mais tempo na tua presença. Eu quero que a tua presença venha não apenas me tocar, mas a tua presença venha a me constranger, a me esmagar, a me encher, a me lavar, a me purificar, a fermentar. Eu quero passar tempo contigo para ser transformado, para que eu possa me tornar o seu vinho valioso. Não porque você é uma pessoa de valor, mas porque é o Espírito em você que te faz ser valioso. Quanto mais você diminui, mais Ele cresce na sua vida, mais você se torna valioso e valiosa para Ele. Vem vinho novo sobre você. Aleluia. Você crê nisso? Eu creio. Vem alegria sobre você. Vem prosperidade. Vem transbordo. Vem bênção sem medida. Vem restituição sobre você. Restauração sobre você. Mas agarra essa. O vinho novo faz você entrar num processo de aceleração. Amós 9:13 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas, e o que lança a semente, e os montes destilarão de mosto, e todos os outeiros se derreterão, e mudarei a sorte do meu povo. Diga comigo: a minha sorte será mudada. Diga mais uma vez: a minha sorte será mudada. Reedificarão cidades assoladas, nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão do seu vinho, farão pomares, lhes comerão fruto, plantá-los-ei na sua terra, na terra que eu lhes dei, já que não serão arrancados, diz o Senhor. O que o profeta Amós estava profetizando aqui, vem aqui um minutinho. Aqui ele diz: vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo aquele que ceifa, e o que ceifa, aquele que pisa as uvas atrás, e o que pisa as uvas, aquele que lança a semente. Deixa eu te dizer algo. Tudo isso faz parte das fases de um processo de semeadura. Mas o profeta Amós estava aqui profetizando um tempo de aceleração. Porque você tem um tempo para lavrar a terra, tem um tempo para você plantar a semente, tem um tempo para você regar a semente, tem um tempo para você pisar as uvas. Tudo isso demanda um tempo, e um tempo longo. Não é um tempo de uma semana, não é um tempo de um mês, nem um tempo de 6 meses. Isso demanda uma longa jornada. Diga comigo: longa jornada. Mas a palavra profética do Senhor para você, levanta suas mãos. A palavra profética do Senhor para você é: hoje eu mudarei a sua sorte. Eu vou repetir: hoje o Senhor está mudando a sua sorte. Então o tempo que você passava para plantar, o tempo que você passava para
para colher, o tempo que você passava para lançar as sementes, para pisar as uvas, o tempo que você passava na jornada, no seu processo, será acelerado pelo Senhor. Hoje o Senhor muda a sua sorte. Então, fique tranquilo que você não passará dias, meses e anos. Talvez a sua pergunta seja: ai, apóstola, mas quantos anos eu vou ter que passar pelo processo? O processo é uma vida diária. Mas quando você se abre para o Espírito Santo, isso se torna acelerado na sua vida. Então eu profetizo sobre você que hoje o Senhor muda a sua sorte. O Senhor diz: mudarei a sorte do meu povo Israel. E quando Ele muda a sua sorte é que você entra num tempo de celebração. Quando você muda a sua sorte é que você entra num tempo de júbilo. Quando Deus muda a sua sorte é que você entra num tempo de alegria e de folguedo. Então, Action Church, eu profetizo sobre você hoje que Deus está mudando a sua sorte, e você acessa um tempo de reedificação de tudo aquilo que estava assolado. Você acessa um tempo de vinho novo, você acessa um tempo de frutificação, você acessa um tempo de celebração. E se você concorda